Nós adoramos o Santo de Israel. Apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós adoramos o Santo de Israel. Ele é o Deus que abate, que exalta, o Deus que fere, que sara, o Deus do impossível, imprevisível, todo-poderoso. Nós adoramos o Santo de Israel. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, aquele que era, que é e que há de vir. Nós adoramos o Santo de Israel. Nos limitamos a falar só sobre ti, pois não somos nada, mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, o Deus que testa o crente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que luta, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja, e ninguém mexe com quem é teu. Tu és o grande do universo, e eu não sou. Tu és, não posso, tu podes, não faço, tu fazes, sou fraco, és forte, és tudo, sou nada, és fogo, somos palha, és o segredo que a igreja vence as batalhas. És general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. És glorioso, És majestoso, maravilhoso. És brisa, és vento, estás acima do tempo. Tu és real. Nós adoramos o Santo de Israel. Ei, boa noite, irmãos. Não, pera aí que eu vou chegar aqui. A hora que eu chegar aqui e der boa noite, vocês vão entender. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Gostaria de convidar você que pode se colocar sobre os seus pés, porque é noite de alegria, é noite de festa. Nesta noite nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. E agora, sabe, com alegria, com alegria. Agora é o nosso momento ofertório. Alegria. E a palavra do Senhor diz bem assim, ó, quando Paulo escreve ao povo de Corinto, na segunda carta, no capítulo 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A alegria continua. Deus pode tornar abundantemente em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Alegria, a alegria de cultuar, a alegria de vir de Colatina ter aqui para adorar o Senhor juntamente com esses jovens lindos e esses nem tão jovens, nem tão jovens, mas lindos. Olha, os nem tão jovens também são lindos. E eu convido você a ofertar na casa do Senhor, porque a palavra do Senhor ainda diz bem assim, ó. Esse tá bom, hein? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Não falamos, a palavra do Senhor não fala simplesmente em pobreza financeira, mas pobreza espiritual. Não que Deus seja um Deus de barganha, se você ofertar, você vai receber em troca, em dobro. Não, é obediência. E eu convido você nessa hora a trazer aqui a sua oferta nesta noite, uma oferta especial para o culto jovem. Eu convido você, amém? Enquanto você traz a sua oferta, eu gostaria de orar por você.
quanto você traz a sua fé. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, Pai, por essa presença, por essa alegria aqui neste lugar, quando o teu povo se dispõe a ofertar na casa do Senhor, não com tristeza, mas com alegria, não por necessidade, mas porque entende o verdadeiro sentido que é ofertar na casa do Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Bacana, todo mundo está bem alimentado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus. Esse é um culto de festa, de alegria, de celebração. Tanto é que o Senhor ministrou no meu coração como tema desse culto é adoração ao Santo de Israel. Então, o convite dessa noite é que, a partir do momento que vocês se sentarem, não fechem as suas bocas. Adorem a honra do Senhor. A partir do momento que vocês se sentarem, não é o momento de relaxar, de descansar, de confortar. Vocês não estão vendo uma apresentação, vocês estão cultuando conosco. Amém. Estamos aqui todos para poder adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. Então podem tomar os seus assentos e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado eternamente.
Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. A adoração às culturas sempre foi o meio pelo qual os povos se dirigiam, tanto como gratidão ao que, segundo eles, lhes concedia colheitas bem-sucedidas, vitórias, fertilidade, vida. Mas antes mesmo das civilizações modernas ganharem seu espaço, ou de culturas serem diversificadas, a adoração já era praticada pela primeira família da terra, ao único e supremo Deus, o Criador de todas as coisas. Caim e Abel, nas suas diferenças, entregavam o fruto do seu trabalho ao Senhor, um com excelência, o outro talvez nem tenha feito com desleixo, mas com indiferença. Talvez nossa adoração possa ser feita totalmente dentro dos protocolos, mas não podemos deixar de lado o real significado da nossa adoração: agradar a Deus e ser aprovado. Provérbios capítulo 27, versículo 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. A adoração sempre teve que ser entoada por um mensageiro específico, o coração, e ser direcionada a um receptor mais específico ainda, Jesus Cristo, o Santo de Israel, único digno de honra, de louvor, digno de glória, digno de adoração. E quando o Senhor fala que devemos adorar somente a Ele, o Senhor não fala como um ser inseguro com medo de perder o amor de seus filhos, mas como um oceano divino dizendo aos peixes: permaneçam em mim, só assim vocês terão vida. O Senhor fala para apenas o adorarem, pois Ele é o único antes de tudo, pois ainda antes que houvesse dia, Ele é. E toda a glória, toda a honra e toda a adoração pertencem ao Rei dos Reis. Imagine que certo homem crie algo inovador e essa empresa cresça com novas invenções e sempre com um toque especial dele mesmo, pois todos os componentes de sua criação foram projetados e planejados para funcionarem corretamente, e ele sabe o porquê de cada material e sua invenção. Mas com o passar dos anos, pessoas com más intenções e buscando os próprios interesses decidem plagiar o projeto, prejudicar sua reputação e com suas invenções. Você acharia justo essas pessoas levarem o crédito por algo que não pertence a eles? Apenas buscaram reconhecimento para si, quando isso não lhes é por direito. Assim Deus se desagrada quando entregamos a adoração a qualquer outra coisa, quando na verdade nosso louvor pertence a Ele. E nós, como sua criação, só funcionamos da forma correta nas mãos do nosso Criador. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram criadas. Os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando o salmista desenvolve esse entendimento, ou ele tem essa revelação, ele nos enfatiza o propósito da humanidade. O homem sempre está no desejo de agradar alguém. Quando não queremos agradar ninguém, queremos somente satisfazer nossas vontades. Não que desfrutar do fruto do trabalho, ou de um momento de lazer ou de descanso seja incorreto, mas quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se os pássaros cantam logo cedo, glorificando com seu fôlego, se o vento sobre as árvores as faz dançar a mais sincera valsa, se os céus declaram a sua glória, eu também. Seria incoerente eu que fui criado para o seu louvor não fazê-lo. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existiu. Em meio às trevas, sua voz se escutou, por causa a luz fez surgir. Eu vou falar
aquele que não deixa só pois tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Por muito tempo a humanidade argumenta soluções para os seus questionamentos, explicações para o que não entendem, e como bons arrogantes e ignorantes, sempre tentaram limitar ao Senhor em suas explicações e entendimento. Talvez seja engraçado olhar de longe os fariseus com sua ideia do Messias, mas a humanidade não está tão distante quando o seu alvo é a religiosidade. Se o Senhor habita no meio dos louvores, como eu poderia bater no meu peito e dizer que o Senhor me acompanha se eu não vivo uma vida de adoração? Boas intenções são sempre bem-vindas. Quando as colocamos em prática, devemos nos lembrar que Deus nunca foi desorganizado. E se o nosso papel é buscar agradá-lo, temos que nos atentar sempre ao que a palavra do Senhor diz. Ao Davi tentar trazer a arca da aliança para perto de seu reino, após ter sido furtada pelos filisteus, Uzá e seu irmão acompanham a carruagem. Mas no meio do trajeto, o caminho se torna dificultoso para os bois. Uzá tinha uma boa intenção por segurar a arca do Senhor ao ver que os animais tropeçavam. Mas o fim dessa história não é de regozijo. Uzá estava cheio de boas intenções, mas estava vazio da palavra. As Escrituras já direcionavam a forma certa de descarregar a presença de Deus, e para carregá-la não pode ser de qualquer jeito. Homens arrogantes e presunçosos dizem conhecer o Senhor, enquanto se alimentam de prazeres visuais o dia inteiro, com o Salmo 91 empoeirado aberto na estante. Como poderíamos bater no peito e dizer que o Senhor nos acompanha se nós não vivemos uma vida de adoração? De sinais, correndo contra o tempo em suas construções carnais. Somente a minha graça já não os satisfaz. Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouros e templos não atraem meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no louvor. Aquele que diz, se eu descer de lá, de onde a glória não dá pra comparar. Aquele Jesus, se eu desfiz dos meus, enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu.
apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O significado da palavra adoração no original hebraico também é traduzida como trabalhar, servir, ou seja, se movimentar em favor do reino. Isso vai além de frequentar uma igreja, mas de viver uma vida para o Senhor, de apresentar o corpo, a mente e o coração como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de não se contentar com a superfície. O profeta Ezequiel narrou a experiência de uma visão em que ele é convidado a caminhar por águas que aumentam a profundidade na proporção em que ele segue em frente. O convite que nos é proposto quando o Espírito Santo deseja nos capacitar é de que aqueles que serão usados desenvolvam uma profundidade maior no relacionamento com Ele. O profeta Ezequiel demonstra estar primeiro por águas que cobrem os tornozelos, e quando estamos entregues ao Senhor somente pelos pés, o Espírito até começa direcionando os nossos passos, mas ainda estamos cheios de nós mesmos. Em seguida, a visão do Senhor leva o profeta a águas que tocam os joelhos, que é quando despertamos o anseio por mais a presença de Deus a ponto de dobrarmos os nossos joelhos. Mas nesse estágio, o crente ainda é parcialmente cheio. E à medida em que nos aproximamos de um estágio mais avançado de profundidade com o Senhor, podemos nos deparar também com águas aos lombos. Nessa fase, a fonte nos guia, já podemos sentir o cheiro das águas vivas muito mais de perto. Nessa região já temos dificuldade de caminhar por conta própria, pois a água nos atrai para um nível mais profundo. Ezequiel segue mais adiante e descreve que nessa última etapa eram águas que só poderiam ser atravessadas a nado. É o nível de profundidade que o Espírito Santo deseja de entrega da nossa parte. Quando somos submersos pela água que jorra, que salta para a vida eterna. Nesse nível de profundidade, nossa mente, nosso coração, nosso corpo é cheio dele. Nessas águas, o velho homem se afoga. E às vezes ele tenta subir, mas Deus, como um oceano divino, diz: permaneçam em mim, só assim vocês terão vida. A palavra do Senhor declara que por onde essas águas passarem haverá vida, porque essas águas vêm direto do santuário de Deus. Precisamos ser ousados, não se contentar com o raso, não se contentar com só ouvir a palavra de Deus, porque a nossa vida pode ser transformada com apenas um toque. Pois ao tocá-lo, o pecado se torna vergonha, as velhas práticas se tornam tristeza, e a presença dele nos traz alegria. O convite dos céus para experimentarmos de um relacionamento com o Senhor mais profundo, mais íntimo, é para que sejamos capazes de nos esvaziarmos a nós mesmos e nos enchermos dele. E o necessário para experimentarmos algo novo é tocá-lo, para podermos experimentarmos algo diferente em nossas vidas. A rotina, ela deixa de ser repetitiva e passa a ser mais uma oportunidade de proclamarmos o seu amor, usufruir de sua graça e sermos gratos por sua misericórdia.
Como eu amo
estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E quando um povo se reúne para buscar o avivamento, uma adoração uníssona deve ser proclamada, como aqueles reunidos no dia de Pentecostes, todos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, a obediência. Se a ordem era para ficar em Jerusalém, eles ficaram. E antes de serem cheios, eles teriam que aprender a ter obediência. Porque muito mais importante do que profetizar seria obedecer a palavra do Senhor. Muito mais do que operar milagres seria seguir os seus mandamentos. Muito mais do que falar em língua seria aprender a segurar a língua. Muito mais do que qualquer outra coisa seria amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo o que você tem e é. E amar a Deus é o teu próximo como a ti mesmo. Pois ainda antes que eu falasse a língua dos homens e dos anjos com a maior fluência do mundo, se eu não tiver amor, isso não vale de nada, eu seria como um barulho qualquer. Como eu poderia me apresentar perante o Senhor com todos os meus dons, sem estar com meu coração entregue em amor ao Senhor e ao meu próximo? Certamente ele diria: eu não te conheço. Isso não é adoração, isso é orgulho. E se o crente não aprende a se curvar quando a espada do juízo de Deus passa, o orgulhoso acaba perdendo a cabeça. E por isso o Espírito Santo convida os seus à obediência, para em primeiro lugar serem cheios do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Para em seguida serem cheios, para que a igreja seja capacitada, para que os jovens profetizem, para que os adultos coloquem as mãos sobre os enfermos e eles sejam sarados, para que as crianças falem em línguas, para que a igreja proclame o ano aceitável do Senhor. E não importa qual seja o mal do século, aquele que reina pelo século dos séculos fará algo novo nessa geração.
no mesmo lugar, era um louvor entoado na sinceridade do coração. Não sei se os músicos tinham levado seus instrumentos, se o guitarrista tinha afinado sua guitarra, se o baterista estava, se o baixista estava com o público regulado, ou se os microfones estavam com as pilhas carregadas. Mas mesmo não havendo nada disso, nem sequer uma bateria caindo dos pratos aos pedaços, aqueles corações formavam uma percussão tão sincronizada no desejo de agradá-lo, que o mundo espiritual é movimentado. O louvor ao Senhor tem essa propriedade de movimentar o que não vemos. Paulo e Silas estavam presos, mas ao mesmo tempo eram os que estavam libertos, pois sua adoração movimentou o mundo espiritual. E os céus fizeram ressoar uma canção de libertação que tocou o mundo material. E à meia-noite ocorre um fenômeno impossível de ser previsto pelos especialistas. Esse fenômeno é a mão de Deus em favor do seu povo. Glória a Deus! Pessoas são libertas de prisões e o nome do Eterno é glorificado. Glória a Deus! Sobre o que Deus pode fazer na terra para que um homem seja elevado para a glorificação do nome do Senhor, eu me recordo de Mardoqueu, judeu, no meio de seus sitiadores, com sua aparente radaça do palácio, e mesmo assim permanecendo íntegro. Antes mesmo de o colocarem em um belo cavalo e de o vestirem com vestes reais, ou de colocarem seus adversários para o enaltecerem perante todos, Mardoqueu já se preocupava em ser alguém cujo rei se agradava. Assim como o jovem Davi, simples pastor de ovelhas, não tinha nada demais senão ovelhas para cuidar. E esse jovem, em sua simplicidade, de trás das malhadas, não olhava para sua situação horizontal, superficial, mas cheio do espírito, protegia o que era de sua responsabilidade. Mardoqueu e Davi não se preocupavam com o que poderiam ser chamados, se fariam chacotas. O que lhes importava era simplesmente ser alguém cujo rei se agradava. Certo dia, Davi, em obediência ao seu pai, leva alimento aos seus irmãos na batalha. O que acontece é que ao chegar no local, ele sente a afronta do inimigo, não com temor, mas com responsabilidade, dizendo: alguém precisa fazer alguma coisa. Quem esse incircunciso pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ali no campo de batalha, Davi é vitorioso, não por ir com paus e pedras, mas por ir com o Senhor dos exércitos. Lembrem que a missão inicial de Davi era levar alimento para os irmãos somente. Esse era o ordinário. Meus irmãos, comecem levando alimento aos que precisam. Leve a palavra. Quando fazemos o ordinário em obediência, o extraordinário nos encontra no meio do caminho. Imagina os irmãos que desenharam de Davi chegando em casa e seu pai lhes perguntando: onde está Davi? E aqueles que tinham mais credenciais teriam que exaltar o menorzinho que cuidava de suas poucas ovelhas, dizendo: pai, ele não vai voltar para casa, porque o rei se agradou dele. Pai, ele não vai mais frequentar esses lugares, ele pertence ao rei agora. Pai, agora ele vive como um dos filhos do rei. Essa história não é sobre exaltação do homem, mas sobre ter Deus como prioridade. Glória a Deus.
esposa, tá, gente? Você vencer, sem dobrar os teus joelhos e nas madrugadas me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sobre esse coração vive desejo de adorar, pensando então que decidi a te revelar e lhe contar alguns segredos pra uma vida de vitória. Escute o que eu lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, aquilo que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. Cairão ao teu lado e desce a tua direita, mas o Senhor serás atingir verás certamente sou meu Deus. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto cantar o nome. Sobre seu coração me deseja de adorar, começando então e decidi a te revelar. Deus, nos deparamos com plena luz, pois tudo em nós é revelado. Adão, ao pecar, se esconde, e quando o Senhor faz um questionamento para Adão, ele diz: Adão, onde está você? Essa não é uma pergunta de localidade, mas de autoanálise. Claro que Deus sabia onde Adão estava, e a resposta, como em muitas outras na Bíblia, deveria ser: eis-me aqui, Senhor. Mas Adão responde: me escondi porque estou envergonhado, mas a culpa não é minha. A santidade nos impele a revermos nossas intenções, a vermos as pessoas de uma forma diferente, a pensarmos antes de agir, de ver, de dar ouvidos. A santidade nos direciona a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E para isso não podemos permanecer do mesmo jeito. A luz que emana do trono do Altíssimo ilumina
ilumina os locais mais ocultos, resgata da escuridão, do mais profundo abismo aquele que deseja andar com Cristo. Imagine que você viveu de aluguel sua vida toda, você permanece nessa dívida por sobrevivência, suas coisas estão todas ali, mas certo dia você é premiado, você recebe uma herança, uma casa nova, própria. Agora você está livre da dívida, mas para estar em sua nova casa, você precisa fazer uma mudança. A mudança às vezes pode ser um pouco cansativa. Você pode precisar mexer em lugares que talvez estavam imóveis há anos. Da mesma forma, vivíamos em uma dívida com o pecado, mas o Senhor nos ofereceu vida nova, um prêmio nos céus. Nossa dívida já foi paga, mas para isso precisamos fazer a mudança. Durante a mudança, temos a oportunidade de fazer uma limpeza tão completa que ao terminar, sentimos até uma paz por estar tudo no lugar. A mudança é dolorida, é cansativa, mas é necessária. E o especialista em mudanças te ajuda em cada etapa. O Espírito Santo te direciona sobre como trabalhar nos detalhes. Talvez algumas coisas quebrem no meio do caminho, mas é necessário para você entender que aquilo tinha que ficar para trás. Traumas, erros, falhas, isso são coisas que têm que ficar para trás. Você ainda lembra delas, mas não carrega mais com você em sua nova casa. Dói, fere, mas é o Senhor nos moldando para sermos vasos de honra. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia no barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós também como esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero
da sua santidade. A beleza da santidade de Deus é um mistério celestial tão extraordinário, pois se refere à majestade de Deus com uma entonação de suavidade sobre sua aparência, mas revela o temor daqueles que puderam ter um vislumbre breve da glória do Senhor. Isaías pensou que era o seu fim, João caiu como morto, os israelitas ficaram aterrorizados, daí Daniel caiu no chão perdendo as forças, por causa da beleza, da santidade de Deus. Quem ousaria pôr os seus olhos sobre um trono com uma luz tão resplandecente a ponto de nos deixar completamente cegos? O tipo de cegueira que não nos permite olharmos para as coisas deste mundo com muito apreço. O tipo de cegueira que fez Paulo cair do cavalo e não enxergar por um breve momento para que a sua visão missionária fosse aberta. A beleza da santidade do Santo de Israel, que não podemos contemplar por imagens ou nos prostrar para o que vemos, mas podemos vislumbrar ao fechar os nossos olhos. Faça esse exercício. Ao conversar com o Senhor, imagine a beleza da sua santidade. Não estranhe-se no meio de seu diálogo você sentir que não está sozinho no ambiente. O nosso Senhor tem o costume de não nos deixar falando sozinhos. O seu trono é rodeado por plenitude, seres celestiais o rodeiam, mas seus rostos estão cobertos, pois ainda que seus anjos sejam santos, o Senhor é santo, santo, santo. Quando os sacerdotes se aproximavam do ápice, onde se encontrava a Arca da Aliança, eles se achegavam ao Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. O que pode ser mais santo do que é santo? Somente aquele que por sua essência sempre foi santo, santo, santo. Na visão do profeta Isaías, ele visualiza o Senhor sobre o seu trono de glória. E houve uma canção que só é mencionada novamente cerca de 700 anos depois pelas descrições das visões de João em Apocalipse. Não que houve um hiato nesse período, pois essa canção não cai no desuso. E o Senhor, que ouve esse louvor de dia e de noite sem cessar nos lábios dos perfeitos, revelou a letra dessa canção para os lábios dos imperfeitos. A canção que é cantada pelos santos foi compartilhada com os que estão sendo santificados. E se até os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, ou seja, um objeto inanimado não pode ficar imóvel diante do que foi entoado, como nós que fomos feitos a sua imagem e semelhança poderíamos ficar indiferentes. O Senhor te dá hoje a oportunidade de entoar a canção que não envelhece. Glória a Deus!
purificados e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Durante as eras e os períodos históricos, sempre houve a necessidade de uma figura que fosse na contramão do mundo em colapso, o mundo caminhando para ruínas. O rei Ezequias vinha de péssimos exemplos dos seus antepassados, sobre como temer ao Senhor, como viver uma vida de adoração a Deus. Então, na falta de referências, ele decide ser uma referência. Ezequias desfaz os altares de ídolos, rompe a adoração aos demônios e reestabelece o culto ao Senhor dos Senhores. Ele é usado como instrumento nas mãos de Deus para encurralar as obras do inferno. E na escassez da concorrência maligna, ou seja, quando o servo do Senhor se posiciona contra as prisões espirituais, as pessoas não têm outro lugar para onde correr senão para os pés de Jesus. Está na hora de estabelecermos um culto ao Senhor, onde estivermos, quebrarmos os altares e, na falta de exemplos, seja você a referência. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus está lá. Não sou fora e morre, cima e bola a vida, mas as vestes já não sigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ser o diferencial no mundo corrompido é trabalhoso. E ser diferente, ser um servo de Deus com princípios, nem sempre é sinônimo de sucesso no meio dos homens, mas com certeza toca o coração do Senhor com atitude de posicionamento. E mesmo que o mundo despreze sua conduta, a mão de poder do Senhor te acompanha. O poder de Deus é manifestado na vida daqueles que o buscam e não abrem mão da sua presença. Ananias, Misael e Azarias passaram por momentos turbulentos em sua juventude. Estavam em cativeiro, mas seus corações estavam no Senhor, nos princípios das Escrituras. Junto com seu amigo Daniel, eles decidiram não se contaminar. Isso não se limitou ao que comeram, mas sobre o ambiente. Não permitiram que as influências que os rodeavam roubassem suas características fundamentais para serem agentes de transformação na sua época. Trocaram seus nomes, suas vestes, trocaram sua rotina, mas não trocaram o Deus a quem serviam. O ato de se curvar demonstra sua reverência, sua adoração. Não é só um ato de respeito, mas de reconhecimento, de soberania. Aqueles jovens tiveram sua fé provada, mas não cederam diante do que lhes era proposto. Ser um diferencial no mundo corrompido é trabalhoso. Ser diferente, ser um servo de Deus com princípios, nem sempre é sinônimo de sucesso no meio dos homens. Mas o Senhor não apenas via as suas atitudes do trono de glória, Ele estava junto com eles no meio da aprovação também. O rei dá ordem para que, quando se ouvissem o som de instrumentos, todos se curvassem. E os 3 jovens se recusam a entregar a adoração ao que não é digno. Por orgulho e presunção, lhes é ordenado serem lançados na fornalha ardente. Mas mal sabia o rei que antes mesmo de se falar em fornalha, eles já tinham seus corações ardendo em chamas pelo reino dos céus. Antes de serem sentenciados, Deus já fazia de seus ministros labaredas de fogo. A fornalha não seria só mais um ambiente de provação, mas o lugar da manifestação do poder de Deus. Pois não só os justos viram, mas os ímpios puderam contemplar e temer a presença do Altíssimo. Pois onde foi lançado 3, se viu 4. E talvez o rei daquela época não soube descrever o que viu, mas eu vou falar o que ele viu. Ele viu o rei que tem mais autoridade que ele. Ele viu o rei que sobre todos os lugares tem jurisdição. O rei que fala e a terra estremece.
O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve. Tem pés como de bronze polido, e a sua face resplandece como o sol na sua força. E em sua corte está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Daniel não passou pela provação da fornalha, mas teve sua fé provada com seus inimigos e encurralaram na intenção de incriminá-lo. Eles não queriam que Daniel parasse de orar, queriam acusá-lo, sabendo que ele não iria parar de orar. Ou seja, não orar estava fora de cogitação. Quantas vezes colocamos nosso momento de oração em negociação ou preferimos fazer qualquer outra coisa, ao invés de separarmos um tempo de relacionamento com o Senhor? Daniel não é poupado da provação, mas é guardado dentro da provação. Ele estava rodeado por leões, mas a ordem do céu é que naquela noite as feras iam dormir de barriga vazia. O leão da tribo de Judá proclamou um jejum. Daniel estava cheio do Espírito. Naquela cova não tinha cheiro de carne, mas um sincero cheiro suave de adoração a Deus por sua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus.
Não se permita ser influenciado pelo mundo. Seja você a influência do céu, seja século. Não sei se você tem se sentido excluído na mesa do Pai por causa dos que estão assentados nela. Mas não se preocupe. Jesus não tira ninguém da mesa. Aleluia. Na mesa tem Judas que trai, tem Pedro que é covarde, tem Mateus que foge. Na mesa tem todo tipo de gente. Só tem um que é perfeito. Na mesa tem todo tipo de gente, só tem um que é perfeito, Jesus Cristo. Então olhe para as imperfeições da cadeira ao lado. Você pode acabar se distraindo e acabar pensando que é mais provado que seu irmão. Então olhe para os defeitos do vizinho da cadeira ao lado. Todos nós somos só convidados também, aprendendo a viver como o anfitrião. Alguns de nós sentamos na mesa traídos, decepcionados, entristecidos, desanimados, mas todos fomos recebidos pelo mesmo Pai. E a presença dele deve ser nosso prazer. Mas lembre-se, Jesus não tira ninguém da mesa. Nós que às vezes preferimos assentar em outras mesas com companhias impróprias, em mesas que só escarnecem, ou mesas que as pessoas só estão indiferentes, e por elas está tudo bem. Talvez você pense, mas eu estou fazendo tudo direitinho, já está tudo certo. Parabéns. Talvez Satanás tenha lançado uma semente no seu coração com sucesso. Nós pensamos que está tudo certo, não estou fazendo nada de errado, só estou parado. Enquanto a gente não se movimenta, o inferno avança. Enquanto a gente não se preocupa, pessoas morrem para o pecado. A eternidade de uma pessoa é muito mais importante do que a nossa zona de conforto. Jesus não tira ninguém da mesa, muito pelo contrário. Ele está preparando lugares para quem deseja se sentar com Ele, lugares para quem deseja se sentar conosco. A carta aos missionários de Ellen Roosevelt nos leva a pensar sobre o nosso total foco e entrega a Cristo. Ela inicia dizendo: você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. E no decorrer dessa carta nos deparamos com o nosso próprio coração conflitando com o real significado de entrega a Jesus. Você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Você não quer Jesus, você quer que depois de falar do Evangelho as pessoas te chamem no privado para te lotarem a agenda. Você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer que as pessoas sejam tocadas pelo louvor aos prantos e ao chegar em casa se lembrem que você estava com o microfone na mão. Você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer que as pessoas te percebam na obra. E se você sair, como eles vão dar conta sem você? Você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Enquanto Jesus não for o suficiente, nada mais será. Seja constante. Olhe para Cristo, não olhe para trás. Pois Deus não tem prazer naquele que retrocede. Não olhe para os irmãos, não somos a base do Evangelho, é Cristo. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Nessa jornada, Jesus precisa ser o suficiente. Mas lembre-se que seu lugar é na mesa. Jesus não tira ninguém da mesa. Não olhe para trás. Constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de Deus.
pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. A adoração ao Santo de Israel restaura o mundo material e movimento o mundo espiritual. Guerras foram vencidas ao tocarem os instrumentos e adorarem ao nome do Senhor. Davi expulsa o espírito maligno ao tocar com sua harpa. A mão do Senhor veio sobre Eliseu quando um tangedor tocou seu instrumento. E com nosso fôlego louvamos ao Senhor dos Senhores. Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O nosso Deus vive para todo o sempre. Está sentado sobre o trono de glória. E é o único, santo, santo, santo. O nosso Deus reina. Nós adoramos o Santo de Israel. Gostaria de convidar os irmãos a se porem de pé. Glória a Deus.
Santo de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, maldito aquele que fizer a obra do Senhor repetidamente, outras versões com negligência. Nós adiantamos o nosso culto de oração nas terças-feiras, para esses meninos ensaiarem. Adiantamos a nossa escola bíblica nas quinta-feiras, para esses meninos ensaiarem. E a nossa palavra hoje é de gratidão ao Senhor. E nesse mundo frenético, de tanta correria, quantas vezes está faltando isso na gente? Ter um período de oração, de louvor, de gratidão a Deus. Eu disse esses dias aqui atrás que, infelizmente, alguns de nós têm abrido concorrência com Deus. Deus tem pedido concorrência, devido às nossas escolhas, por alguns eventos na cidade. Dependendo dos eventos que tem em nossa cidade, as nossas igrejas ficam vazias aos domingos. Dependendo do tipo de eventos que tem um sábado como esse, muitas pessoas, por suas escolhas, têm feito Deus perder concorrência. Não por falta de poder dele, mas por escolhas erradas que nós temos feito. A nossa gratidão ao Senhor, pela presença desse povo aqui. Querido amado pastor Gilmar, conosco aqui, o pastor Gilmar. Nossos agradecimentos, a nossa gratidão. O povo abençoado, os líderes de casais nossos lá da sede, Yolanda e Rodrigão, estão ali, Jô e Davi, líderes da juventude. Que bênção de Deus, em companhia deles aí conosco, né, os irmãos da sede, e esse povo bendito, abençoado e colatinho. Alguns convites para a honra e glória do Senhor Jesus foram atendidos. Eu vou falar assim, pelo que eu vi aqui, né? Eu tenho que caçar depois, mas pelo que eu vi, eu vejo o Gabriel. Meu amigo Douglas. E para quem não conhece, o bigodudo lá no final é o Páscoa. Graças a Deus, irmãos, sem mais delongas, como aqueles que falam bonito e gostam de falar mais delongas, né? Eu gostaria de convidar nosso pastor Joá, lá de Colatina, para estar fazendo um encerramento para a gente aqui, dando uma palavra ali, se quiser, fica à vontade, e encerrando oficialmente o culto para a gente, quer seja com a bênção, quer seja de coração. E aqui, ó, aqui amanhã. Cantina, corre, senão vai acabar. Pelo jeito ele está gostoso. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estarmos juntos numa igreja, louvando e adorando ao Senhor. Parabéns por esse momento de adoração tão maravilhoso. Mas que você vai para casa com esse sentimento: é Jesus ou mais o quê? É Jesus ou mais o que você precisa? Você não precisa de mais nada. Jesus é suficiente em tudo que faz. Então que você saia daqui desta noite com esse sentimento para assim: eu não posso ter mais o quê? Só tenho uma coisa só: Jesus como Senhor da minha vida. Ele é tudo para nós. Que seja uma noite maravilhosa para você. E uma adoração genuína daquele povo que Deus espera que nós sejamos. Um povo fiel, sedento dele em todo o tempo. Um prazer enorme estar aqui com os irmãos e a felicidade de poder ver a musicalidade, né? Muito boa essa galera aqui. Você pode dar a mão ao seu irmão do lado, vamos orar ao Senhor? Porque adoração tem que ter oração. E oração é adoração. Amém? Isso, fecha o corredor. Isso, dá a mão ao seu irmão do lado. Isso. Isso aí. Povo bonito, povo maravilhoso. Se eu machuco a Raíssa, Cristo nunca mais me perdoa. Amém, querido? Senhor, nós somos gratos a Ti por esta noite de adoração. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo, ó Deus, que nós estamos aqui. Não compara nada, Senhor, que o mundo pode oferecer. Porque aqui é muito melhor, Senhor.
E nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que ainda há de fazer neste lugar. Senhor, que a Tua graça seja conosco, o Seu favor seja conosco, e que nós possamos em todo o tempo Te buscar, Senhor, ó Deus, na beleza da Tua santidade, porque temos tudo, Senhor, e somos felizes por ser chamados filhos de Deus, e essa é a identidade que nós carregamos, e essa é a identidade que nós expressamos, e nós somos felizes, Senhor, nesta noite de poder adorar a Ti, Senhor, Criador de todas as coisas, que falaste através das canções, que moveu o nosso coração, Senhor, para sentimentos que talvez estariam mortos, mas em nome de Jesus, nesta noite nós fomos alertados por uma adoração genuína e o prazer de Te servir na beleza da Tua santidade. Continua, Senhor, avivando a Tua igreja, continua avivando essa juventude, continua avivando o Teu povo, Senhor, porque, Senhor, Tu espera uma igreja, Senhor, que proclame a Ti como Senhor, e que seja, Senhor, valente e destemida neste mundo, mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer: Senhor, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar, muito obrigado pela Tua presença, Senhor, que tens feito. Então, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Senhor, para todo sempre. O amor de Deus, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Seu Espírito, seja sobre a sua vida, meu irmão, desde agora e para todos sempre. Amém. Você pode dar um abraço ao seu irmão do lado. Deus abençoe, querido. Oh,
Amém.